A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 5, que tem como título Como Ler as Escrituras. Nós estamos estudando a revista CPAD, aí do primeiro trimestre do ano 2022. A revista como um todo fala sobre a Bíblia, supremacia das Escrituras. Nós já estudamos aí nas lições anteriores, né, sobre a questão da inspiração das Escrituras, já falamos sobre aí o processo de canonização dos livros, falamos das variantes, falamos de vários temas e chegamos agora num tema bem prático também, né? Um tema voltado bem para o dia a dia do cristão, que é a leitura da Bíblia. Sabemos que a leitura da Bíblia não vou dizer que é uma obrigação, porque em Cristo nós não estamos obrigados a nada, né? Somos livres em Cristo, não é o legalismo, mas eu creio que todo cristão verdadeiro vai arder no seu coração o desejo para ler a Bíblia, aprender e aplicar na vida. Então, isso é um desejo que o Espírito Santo de Deus vai colocar no coração de todo crente verdadeiro. Todo crente verdadeiro vai ter vontade de aprender mais da palavra de Deus. Então, ler as Escrituras faz parte do cotidiano cristão. Aqui nessa lição, nós vamos falar aqui da questão da leitura, da importância da exegese, da hermenêutica, vamos falar um pouco sobre interpretação bíblica. Vale ressaltar que esse tema é um tema bem profundo e tem livros e mais cursos sobre a questão da interpretação da Bíblia, como fazer uma exegese, como fazer uma hermenêutica. Algumas pessoas têm mais tempo para se dedicar, né, pastores, pregadores, e tem uma dedicação maior nisso, né, acaba estudando, fazendo um curso de teologia, se aprofundando nesse tema. Os professores da IBD também devem se esforçar nesse sentido de aprender mais sobre interpretação, ler, né, sobre interpretação bíblica. Mas eu creio que esse tema é um tema que está acessível a todos os crentes. No caso, todos os crentes devem ter a mínima noção de como interpretar a Bíblia. E eu acho que esse é o propósito dessa lição. Eu entendi que o propósito dessa lição é passar aqui algumas noções de interpretação. Primeiro falar da importância da interpretação e depois, no último tópico, a gente tem ali algumas noções sobre interpretação bíblica e algo que é acessível a todos. Então, eu recomendo você, que é professor da EBD, nessa aula aqui, acompanhar essa aula até o final, para que você possa entender bem o assunto, para que você possa despertar para ir além do que está aqui, né, para que você possa continuar se capacitando e também para que você possa passar para os seus alunos tudo o que eles precisam para fazer uma leitura coerente da Bíblia. Então, é uma lição muito importante, eu convido você a acompanhar essa aula até o final. Vale ressaltar que dentro do site EBD em Foco nós temos muito conteúdo além desse vídeo. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube ou fora do site EBD em Foco, é só entrar no site ebdemfoco.com, na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar. Você vai encontrar o slide em PowerPoint para usar na sua igreja, aulas em PDF, aula em áudio. Se você estiver ouvindo em áudio no EBD em Foco, né, saiba que você pode acessar esses outros conteúdos dentro do nosso site. E nós temos também conteúdos extras, que eu estou postando alguns vídeos extras aí sobre a Bíblia, e vai ter também conteúdo sobre interpretação bíblica. Então qualquer conteúdo novo, qualquer novidade, nós estamos colocando na descrição do vídeo. E enviamos também no WhatsApp, o WhatsApp do EBD em Foco, que é 94 98409 2869. Tem também na descrição do vídeo o WhatsApp para você mandar mensagem solicitando o nosso conteúdo extra. Vamos lá. O textuário diz assim, no caso aqui o textuário está dentro de um contexto maior que a gente vai falar, que é muito importante. Tá? No caso, Atos 8:30, fala assim, ó, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que lês? Então, essa pergunta ela é muito importante. Quando Filipe pergunta para aquele eunuco, né, você está entendendo isso? Está entendendo o que você está lendo? E ele não estava entendendo. Essa passagem ela vai falar da questão de que todo cristão, né, todas as pessoas que têm acesso à Bíblia, de certa forma, precisam entender o que está sendo escrito. Tá? Isso pode-se dizer assim, uma obrigação. Toda leitura ela exige uma interpretação, ela exige um entendimento. A gente está dentro do contexto da Bíblia, mas isso vale para qualquer coisa. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Essa questão de técnicas de interpretação, estudar hermenêutica, exegese, aplicar a técnica de interpretação,
deve ser feito com humildade. Muitas vezes a pessoa estuda uma técnica específica, um método histórico-gramatical, aí vai lá e faz uma exegese do texto, tem um estudo completo do texto e acha que aquele estudo ali ele é inspirado, né, como se aquele estudo ali ele fosse substituir a própria Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado com isso, não é bem assim que funciona. Então não são infalíveis, a nossa interpretação pode conter alguns erros e a gente tem que reconhecer isso. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 8, de 26 a 30, aquela leitura que a gente já fez no começo ali, um versículo, né? Só que aqui a gente não vai fazer a leitura completa para ganhar tempo no vídeo. Recomendo você fazer essa leitura na sua casa para que você possa ter aí fazer uma meditação nessa palavra aqui. A introdução. Vamos para a introdução da nossa lição, que fala assim: a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos de zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então aqui a gente já começa na introdução entendendo que a palavra de Deus ela deve ser aplicada na prática na nossa vida. Tá? O resultado final, a aplicação prática, ela deve acontecer. A leitura, no caso, né, como eu falei, é um privilégio, né? O cristão, na verdade eu vou estar comentando o tempo todo isso aqui, que a leitura não é uma obrigação. O cristão não deve ser obrigado a ler a Bíblia. É como se fosse uma lei, Cristo impôs uma lei, todo crente tem que ler a Bíblia todos os dias. Não, a leitura é um privilégio, uma bênção. Então nós que sabemos ler, temos acesso à leitura, é uma coisa muito boa, né? E ler a palavra de Deus, entender e aplicar na nossa vida é algo que a gente tem que estar disposto a fazer, com o coração aberto a fazer, para conhecer mais de Deus. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Então a gente vai falar nessa lição dos alguns princípios de interpretação que vão nos guiar nessa leitura. Tópico 1. A Bíblia precisa ser interpretada. 1.1. A importância da exegese. O termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e agein como o sentido de guiar, literalmente guiar para fora. Isso é extrair a intenção das palavras de um texto. Então, quando a gente fala exegese, a gente está procurando entender realmente o que aquele texto significa, o que ele está querendo dizer. A exegese, a gente vai falar aqui também de hermenêutica, mas a exegese, ela pode-se dizer que é hermenêutica na prática. É o ato de você realizar uma interpretação usando um método específico. Há vários métodos disponíveis para nós fazermos uma interpretação bíblica e quando você coloca esse método na prática, você está realizando a exegese. Aqui tem mais um complemento, né? Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, às vezes a gente costuma dizer que fazer uma exegese é cavar o texto, ir, né, no texto ali procurando saber o que realmente esse texto significava no seu original, né? Quando Moisés escreveu, quando Isaías escreveu ali, o que ele estava realmente dizendo naquele contexto. Então a exegese ela exige de nós assim um transporte, transportar nossa mente lá para o momento que o texto foi escrito e procurar compreender o seu significado para aquela época. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Então aqui a gente já vai enfatizar a necessidade da exegese, porque nós temos que entender aquilo de fato que Deus tinha intenção que nós entendêssemos. Tá? Então a gente não precisa, a gente tem que fazer a exegese correta, porque senão nós vamos começar a dar um significado para o texto em vez de entender o significado que já está lá no texto. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui Paulo passando ali para Timóteo algumas dicas, né, de como ser um bom obreiro. Tá? E diante de tudo que ele fala, você tem que manejar bem a palavra da verdade, ou seja, você tem que interpretar corretamente a palavra e aplicar na vida da igreja. Então, isso aqui é algo que é realizado
né? Não somente nos dias de hoje, mas o estudo da palavra e a aplicação da palavra, a aplicação de técnicas para entender o texto bíblico, isso é antigo. Tá? Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos, da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Assim, algumas pessoas podem até assim dizer, olha, é obrigatório você saber o grego e o hebraico. Eu não vejo dessa forma. Tem vários níveis de interpretação, tem vários níveis de intérprete, e tem vários livros sobre interpretação bíblica. Uns livros voltados para aqueles que dominam as línguas bíblicas, outros para aqueles que não dominam as línguas bíblicas. Então, é possível sim fazer uma interpretação sem dominar as línguas. Para isso existem o quê? Dicionários bíblicos. A gente tem acesso a dicionários que vão mostrar o significado da palavra, vão para o original, já fazem esse serviço. É importante estudar as línguas bíblicas, sim, mas se você não tiver esse estudo, isso não é um impedimento para você fazer interpretação. Agora, por exemplo, dos fatos e da história. Quando a gente vai interpretar um texto bíblico, a gente precisa se transportar para aquela época e entender o contexto histórico daquela época. Qual foi o contexto daquela região, onde ela estava, quem era o rei na época, quem era o político, como que funcionava a questão da política ali. Se o texto exigir. Tá? Tem texto que o contexto histórico, político ali, ele é muito importante. Tem textos que o contexto religioso é muito importante. Quando a gente vai estudar os evangelhos, é muito importante nós entendermos sobre os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios. Podia-se dizer assim, subdivisões da religião judaica, né? Como se fossem partidos, cada um defendia alguma coisa, cada um tinha uma visão diferente com relação à dominação do Império Romano. Então, entender esse contexto religioso da Palestina na época de Jesus é muito importante para entender os ensinos de Jesus. A cultura da época também, então, muitas vezes o entendimento de um aspecto cultural, né, vai clarear o texto, o entendimento do texto. Então a gente precisa fazer esse transporte para a época do texto. A questão dos recursos literários usados no texto. Você está interpretando o quê? Uma parábola? É uma profecia? Você está interpretando uma narrativa? É um salmo, no caso, uma poesia? Então, todas esses estilos de escrita da época, que eram usados os recursos literários, estilos literários, eles têm uma maneira diferente de ser interpretado. Daí a necessidade de nós lermos algum livro de hermenêutica, recorrer a algum curso. Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar um link para um material extra, falando de hermenêutica, falando de exegese. Então você vai dar uma olhada aí nesse material que tem dentro do site do EBD em Foco, que é muito importante. A gente tem muito conteúdo nesse sentido, porque desde quando eu comecei o EBD em Foco eu venho falando de interpretação bíblica, da importância da interpretação bíblica. Tópico 1.2. As limitações dos leitores. Nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são também intérpretes. Então, assim, de certa forma, a interpretação bíblica não é algo que está restrito aos grandes estudiosos, aos pastores, aos estudiosos de teologia. Não, a interpretação bíblica é algo que todo mundo está fazendo. Todas as pessoas que sabem ler, ao ler um texto, seja a Bíblia ou outro texto, ela está interpretando aquele texto. É claro que quando a pessoa tem um estudo específico sobre interpretação, estudou sobre exegese, hermenêutica, sabe aplicar alguma técnica de interpretação, é claro que ela vai fazer algo muito mais elaborado. Mas uma pessoa comum, que não tem nenhum estudo, de certa forma não conhece nenhuma técnica de interpretação, ela está interpretando o texto bíblico. Ela já está aplicando o que ela entende do texto, o seu contexto, tudo que ela sabe ali naquela interpretação. É claro que ali pode sair uma interpretação superficial ou até mesmo uma interpretação errada, mas de certa forma todo cristão, ao ler a Bíblia, ele a interpreta. O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Aqui o escritor da revista cita Efésios 4:22, eu nem coloquei esse versículo aqui no texto, porque aqui ele está falando que antes nós éramos pecadores, né? Então, assim, é como se nós levássemos para o texto bíblico as nossas concepções erradas antes de nos convertermos.
Eu penso que isso pode sim, de fato, acontecer, principalmente com novos convertidos. Mas eu vejo, assim, essa questão de você levar ideias para o texto, até mesmo em crentes experientes. Quem é crente há muito tempo já tem algumas concepções teológicas bem formadas na mente. Eu posso dar um exemplo aqui bem simples, tá? Não significa que é o único e nem é o melhor. A questão do calvinismo e do arminianismo, que é uma polêmica muito grande e tal. Muitas vezes o calvinista, ele lê o texto com a mentalidade daquilo que ele aprendeu sobre calvinismo, e ele começa a enxergar calvinismo em tudo, tá? Porque ele já leva aquela concepção para a Bíblia. Da mesma forma, o arminiano faz isso. Então, assim, a ideia do cristão se esvaziar de toda a sua teologia, todo o seu pensamento pré-concebido para ler o texto de maneira neutra, eu digo que isso é praticamente impossível. Eu vou ler o texto de maneira neutra, como assim, eu não tenho nenhuma pré-concepção do texto bíblico. Isso não existe, mas a gente tem que saber organizar, filtrar os nossos pensamentos e tentar ao máximo, capturar o sentido do texto e não impor um sentido no texto baseado nas nossas ideias anteriores. Tá? Eu falo assim porque mesmo alguém que nunca leu a Bíblia na vida, um ateu que foi criado numa família ateia, que nunca se importou com a Bíblia, quando ela vai ler a Bíblia, ela já tem preconcepções ali, já tem algum conhecimento prévio que ela leva para o texto. Não adianta, todo mundo vai fazer isso. Então, cabe ao intérprete saber filtrar esses pensamentos, esses preconceitos que ele já leva para o texto bíblico. Por conseguinte, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Então, nem sempre o que a gente entendeu do texto significa que aquilo ali realmente foi o que o Espírito Santo queria dizer. No caso, quando usou Paulo, usou Pedro para escrever o texto. A gente vê aqui 2 Pedro 3,16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então aqui Pedro, fazendo uma referência aos escritos de Paulo, os quais são difíceis, muitas vezes complicados, e muitas vezes alguns torcem o texto para dizer uma outra coisa diferente. Isso é para a sua própria perdição. Então o entendimento da palavra de Deus tem que ser, a gente tem que procurar entender o que de fato o texto quis dizer lá no original, quando ele foi escrito, naquele momento que ele foi escrito de acordo com aquele contexto. Em virtude de nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, no caso nós somos pecadores, nós pecamos, nós somos criaturas caídas, a nossa mente também está contaminada, precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Então, o cristão, ele teve a sua mente renovada em Cristo. Todo cristão teve sua mente renovada em Cristo. No entanto, nós ainda somos criaturas caídas. O pecado, ele trouxe um impacto muito grande no mundo como um todo, e a nossa mente ainda é uma mente pecaminosa, uma mente caída, decaída. Então, a gente vai sim, no caso, ter que depender muito do Espírito Santo para fazer uma boa interpretação e também recorrer a métodos sadios de interpretação para fazer a interpretação correta. Essa é uma nobre tarefa atribuída a todo salvo em Cristo Jesus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. Então, Paulo já está dando instruções a Timóteo. Persiste em ler, Timóteo. Exorte, ensine. Coloque em prática tudo que você está aprendendo até que eu chegue aí. Então, todo cristão, ele tem sim que interpretar corretamente as Escrituras, ou pelo menos buscar fazer isso. Tópico 1.3. A natureza das Escrituras. Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Isso aqui é importante nós falarmos porque, infelizmente, nos dias de hoje, ainda tem muitos crentes
que dizem que não é necessário estudar a Bíblia, não é necessário fazer um curso, não é necessário usar técnica de interpretação, você precisa depender somente do Espírito Santo, basta você orar, pedir a direção de Deus, ler a Bíblia, que Deus vai te dar a iluminação e você vai interpretar corretamente o texto bíblico e ponto final. Tem muitos crentes que pensam assim. Tá? Tem igrejas inteiras que pensam assim, tem até, na verdade, seitas que pensam assim, com esse pensamento, dizendo que não existe a necessidade de nós lermos alguma coisa a mais para entender a Bíblia. Mas vamos lá. Como já estudado anteriormente, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, hebraico e grego, que inclusive não existem mais. O hebraico moderno é diferente do antigo e o grego moderno é diferente do antigo. Ela foi escrita num período aproximado de 1.600 anos por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes. Quando a gente fala isso aqui, pode parecer algo batido. A gente já viu isso aí, a gente já sabe disso aí. Só que isso aqui mostra a necessidade da interpretação bíblica. Como que eu vou estudar um texto que está numa língua antiga, uma língua que nem existe mais? É um texto antigo. Começa por aí. Esse texto ele já passou por um processo de tradução e que muitas vezes na tradução já foi realizada uma certa interpretação. Então a gente precisa recorrer a algum método para analisar esse texto como se fosse no original. A cultura da época é diferente da cultura de hoje. Os locais da época diferentes dos locais de hoje. No nosso caso, né, que nós estamos no Brasil. Quem está lá em Israel está mais próximo da realidade. No entanto, um espaço de anos aí de 2000, né, 2000 anos mudou muita coisa. Lá em Israel, hoje é muito diferente do Israel de 2000 anos atrás. Então, a gente tem que transportar a nossa mente para aquele período, para aquela época, para aquela cultura, para entender corretamente o texto. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, poesias, crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Então, além de nós termos essa questão cultural, a questão da língua, da religião, do contexto histórico da época que o texto foi escrito, nós ainda temos as regras gramaticais e o contexto literário daquele texto. Então, tudo isso tem que ser aplicado. Observe que aqui nós não estamos ignorando a ajuda do Espírito Santo. Na verdade, é muito pelo contrário. Dependemos ainda mais do Espírito Santo para compreender essas coisas, sem ignorar as técnicas corretas de interpretação. Porque a gente precisa transportar ali a nossa mente para aquele contexto para entender o texto lá no original, na época que ele foi escrito. Vamos para o tópico 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Aqui, no tópico 2, o escritor da revista vai fazer uma defesa da interpretação realizada pelos pentecostais, que é uma interpretação coerente, uma interpretação que usa também o método histórico gramatical. Porque, assim, os pentecostais, eu até entendo o escritor da revista, porque os pentecostais sofreram por muito tempo como aqueles que não se importavam com a interpretação da Bíblia, né? E os crentes mais tradicionais, os presbiterianos, batistas, eu vos citar porque é uma coisa que eu já vivi no dia a dia, eu já vi falar, tá? Eu vou citar nomes, não estou falando mal, tá? Eu estou falando bem. Eles, no caso, os crentes mais tradicionais, historicamente, eles foram muito mais dedicados à interpretação. Historicamente, eles tiveram muito mais teólogos, né, voltados para, né, a interpretação bíblica e tudo mais, e teólogos renomados. Enquanto o movimento pentecostal, ele devido ser um pouco mais recente também, e realmente o movimento pentecostal no início ignorou um pouco a questão do estudo bíblico, ficou, né, essa ideia. Então, de certa forma, até há pouco tempo, tinha muito preconceito, ainda tem hoje, muito preconceito, né, dizendo que os pentecostais não estudam bem a Bíblia, não interpretam corretamente, não se dedicam, mas isso tem mudado, eu tenho observado que isso tem mudado. Então, aqui é uma defesa do movimento pentecostal como um movimento que, sim, interpreta corretamente a Bíblia e corre atrás disso, né? Pelo menos, se a gente errou no passado, hoje a gente procura não errar. Tópico 2.1, autoridade da Bíblia.
Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, nossa autoridade final em questão de fé e prática. Primeira coisa é isso aí. Os pentecostais vão considerar que a Bíblia é a Palavra de Deus inspirada, completa, nossa regra de fé em questões de fé e prática. É final, é a autoridade final. Então esse é o primeiro ponto, que a gente está falando isso também desde o começo da revista. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino, como está em Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então está bem claro aqui, o apóstolo Paulo coloca bem claro que tudo foi escrito para o nosso ensino, e nós consideramos isso, sim, como palavra de Deus inerrante e infalível. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Como está escrito em Apocalipse 22:19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É claro que aqui João está falando especificamente do livro de Apocalipse, mas este princípio ele está presente em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Jesus fala sobre isso. Então nós temos que seguir o que Jesus falou, seguir a vontade de Deus, que é ler a palavra de Deus e aplicar na nossa vida como está lá, sem relativizar os textos. Acatamos suas doutrinas e reconhecemos a realidade do sobrenatural. Isso aqui é muito importante, porque nos dias de hoje, não nos dias de hoje, mas já há um bom tempo, tem alguns teólogos, estou falando de teólogos, né? Pessoas que estudam a Bíblia e tal, que não acreditam nos milagres bíblicos, que não acreditam numa intervenção sobrenatural nesse mundo. Eles negam todo milagre, tudo relacionado ao sobrenatural. E segundo esses teólogos que a gente chama de liberais, teólogos liberais, eles, no caso, para entender corretamente a Bíblia, é necessário eliminar o sobrenatural para pegar só o que é verdadeiro. Então eles pegam os ensinos de Jesus, eliminam todos os milagres, tudo que foi sobrenatural, porque segundo eles aquilo ali foi acréscimo, né? No caso alguém acrescentou para, enfim, dar autoridade divina, eles têm suas explicações. Mas isso não é coerente. Não é coerente porque Deus, ele é Deus Todo-Poderoso, e se ele quiser fazer um milagre, ele vai fazer, e a gente crê nisso. A literalidade dos milagres, que está junto aqui, né? No caso, eu já falei praticamente a mesma coisa, eu não vou repetir. E a atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. Aqui a gente está falando de um contexto lá antigo e também nos dias de hoje. Então nós acreditamos sim no sobrenatural, no milagre e no batismo com o Espírito Santo também para os dias de hoje. Tópico 2.2, a iluminação do Espírito Santo. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Olha só, a iluminação não é interpretação, a iluminação não é inspiração, a iluminação é uma atuação do Espírito Santo na vida do crente que ajuda o crente a compreender as Escrituras. 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o entendimento das coisas sobrenaturais, o entendimento da palavra de Deus é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos iluminar para que nós possamos compreender ali a passagem e aplicar na nossa vida. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede compreensão. Então, a iluminação não é uma compreensão do texto que estava oculto no texto. Você vai falar assim, não, eu li o texto, o Espírito Santo me iluminou aqui e eu tive um entendimento que ninguém nunca na história teve. Cuidado com esse tipo de pensamento. O texto está aí há mais de 2000 anos, muita gente já leu, já interpretou esse texto,
Então, o Espírito Santo ele vai te ajudar nessa interpretação, a entender, você vai comparar as várias interpretações daquele texto, você vai estudar o texto de maneira bem profunda e o Espírito Santo te ajuda nisso. Não é uma revelação paralela, não é, enfim, tá? Não é para você sair criando doutrinas, porque o Espírito Santo me iluminou, eu tenho uma nova doutrina aqui. Enfim, a gente vê isso acontecendo por aí, infelizmente. Tá? Mas no caso, a ideia é que o Espírito Santo possa nos dar a compreensão do texto bíblico. A iluminação não aumenta nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Então, ao estudar a palavra de Deus, ela tem que ter um impacto na nossa vida, de maneira sobrenatural, para que a nossa vida possa ser transformada, ser mudada. Então não é somente ler a Bíblia por ler, não é ler a Bíblia para ter um entendimento técnico da Bíblia, ler a Bíblia como literatura, entender as técnicas de interpretação e fazer a leitura da Bíblia para que nós possamos, sei lá, tem gente que está fazendo isso por aí, tá? Lendo a Bíblia para ganhar dinheiro, para fazer os bons negócios. Não é isso. A transformação que a Bíblia tem que causar na nossa vida é de comunhão com Deus. A Bíblia tem o propósito de ensinar o caminho de salvação, ela fala de salvação, ela fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Então, a Bíblia ela vai produzir uma transformação, uma vida de oração, de obediência, de santificação. É assim que funciona. A palavra de Deus ela tem que nos quebrantar, ela tem que nos levar a buscar mais de Deus, nos tornar mais humildes. Então, à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos aproximando mais de Deus. Isso acontece através do entendimento da palavra de Deus. Vamos para o tópico 2.3, o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. O escritor da revista, ele colocou esse tópico aqui, experiência, eu achei um pouco confuso, mas eu entendi, de acordo com o que está escrito no tópico, né, que ele está falando da prática. No caso, ler a palavra de Deus e colocar em prática. O que a gente tem que ter muito cuidado quando se fala de experiência é que muitas pessoas estão fazendo o contrário. Primeiro você tem a experiência, depois você pega a Bíblia para validar essa experiência. Não é bem assim. Tem pessoas por aí tendo experiências sobrenaturais, visões, sonhos, coisas diferentes. Depois você vai, não, eu vou validar a minha experiência na Bíblia. Não, a Bíblia ela pode julgar essa experiência e condenar. Falar assim, olha, você teve essa experiência, mas de acordo com a Bíblia, ela não é algo que vem de Deus. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aqui, a gente está falando de quê? De você ler a Bíblia e aplicar no viver diário. Então, vem da palavra para a nossa vida prática. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja do Senhor. Marcos 16:20 diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Então aqui a gente observa o quê? Que o evangelho, ali logo no começo da igreja, trouxe uma transformação tão grande que eles saíram pregando, cooperando e confirmando a palavra e, enfim, o milagre acontecia, a bênção acompanhava eles, mas eles estavam ali fazendo o quê? Colocando em prática o que Jesus ensinou. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Então aqui a questão do pentecostalismo não foi algo que aconteceu nos dias de hoje, que depois a gente recorreu à Bíblia para validar. Não, aconteceu já lá na igreja primitiva e a Bíblia já tinha validado isso, já era uma promessa do Antigo Testamento, Jesus prometeu também, se cumpre em Atos dos Apóstolos, e ali fica bem claro que é para toda a igreja, para os crentes de todas as épocas. Então é para os dias de hoje também. Tá? Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você não pode ter uma experiência e falar assim, essa experiência aqui ela é válida, mesmo que o texto bíblico não diz. Ou depois você ficar deturpando o texto bíblico para confirmar a sua experiência. Tem que ter cuidado com isso aí. E a questão da tradição também é muito importante. A gente tem hoje a Igreja Católica, que tem a tradição como base, né, para a vida cristã, além da Bíblia. Então, a tradição e a Bíblia estão no mesmo pé de igualdade para a Igreja Católica.
mas eu posso até trazer um pouco para o nosso contexto cristão evangélico, até da Assembleia de Deus, tá? Nós também temos as nossas tradições. Muitas tradições foram implantadas há muitos anos atrás, enfim, e a gente segue algumas tradições, mas a gente não pode colocar essa tradição acima da autoridade da Bíblia. Tem muitas igrejas por aí, eu vou dar um exemplo só um exemplo, não significa também que é o melhor exemplo, o mais importante, enfim. É a questão de mulher usar saia e homem usar calça. Por muito tempo foi entendido na Assembleia de Deus que calça é roupa de homem e mulher não pode usar. Isso mudou, isso foi uma tradição da igreja, uma tradição antiga que, com o passar do tempo, foi mudando. E hoje as mulheres já são muito mais confortáveis em usar uma calça e não achar que isso não é pecado, entende? Não está na Bíblia. Tem igrejas hoje que proíbem mulher de usar calça? Tem, ainda quer manter a tradição. O problema é quando coloca essa tradição acima da autoridade da Bíblia. Aí quando vê uma irmã usando calça, já quer condenar a irmã ao inferno. Ah, vai para o inferno porque está usando calça, tem que usar saia que é roupa de crente. Então, assim, é um exemplo bem bobo, mas é um exemplo que é válido nesse sentido aqui. É como se a tradição tivesse superior à Bíblia. Vai condenar, a pessoa crê em Jesus como Salvador, a irmã crê em Jesus como Salvador, é crente, mas por causa de uma tradição, né, está condenando a irmã. Então, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Então, caso seja necessário, né, a Bíblia vai ditar, né, olha, você pode até gostar dessa tradição, mas ela não é bíblica, não. Você não tem que ficar validando ela como se fosse como se fosse um versículo bíblico autorizando, falando isso aí. Tem que ter muito cuidado com essa questão da tradição. Vamos para o tópico 3. Regras básicas de interpretação. 3.1. A Escritura é sua própria intérprete. A hermenêutica tem origem do termo grego hermeneutikos, que, na teologia, designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. O escritor da revista, ele falou de exegese no começo, eu achei um pouco, assim, foi bom para dar uma contextualizada, mas eu acho que a gente tem que falar de exegese e hermenêutica junto, assim, por quê? Porque eu acho que se eu fosse escritor da revista, eu pegaria a exegese e colocaria aqui junto no tópico 3, junto com a hermenêutica. Tá? Mas vamos lá. É porque assim, a hermenêutica ela vai dizer quais são os princípios de interpretação. Quando você compra um livro de hermenêutica, um livro que fala dos princípios de interpretação, eu não vou citar nenhum livro aqui, que eu tenho um vídeo também falando sobre isso, e são vários livros que você pode adquirir sobre esse tema, mas assim, você vai ler o livro, e quando você terminar, você vai ficar assim, tá, tudo bem, eu entendi como que se interpreta um salmo, eu entendi como se interpreta uma parábola, eu entendi como que se interpreta uma profecia, mas como que eu faço isso? Qual é o passo a passo? Qual o primeiro passo? Como que eu coloco a mão na massa? Qual é o método? Qual é a estratégia? Qual é a estrutura? Entende? Você fica com essa sensação que está faltando algo quando você estuda hermenêutica. Porque esse algo que está faltando é a exegese, é a prática. Então, você vai para o método histórico-gramatical aplicar os princípios que você aprendeu na hermenêutica. Então, é nesse sentido. Tá? A hermenêutica ela vai te dar os princípios, vai te dar a base para você fazer uma boa exegese. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Então, assim, é uma que a gente costuma falar, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Isso significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Isso aqui é a questão de você comparar um texto, um tema tratado dentro de um texto com outro texto. Você está lendo um texto que fala de amor. Quais são os outros textos que falam de amor? Qual o suporte que você tem dentro da própria Bíblia para interpretar aquele texto? Então isso aqui é um passo que você vai dar. Não significa que fazendo isso você já consegue interpretar o texto por completo. Mas você tem que levar em consideração o texto bíblico na íntegra. Daí a importância de você ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida.
O cristão ele tem que passar por todos os livros da Bíblia para ter esse entendimento mais geral, porque quando ele for fazer a interpretação de um texto específico, ali ele já vai e, no caso, lembra que ele já estudou algo parecido em outro lugar e usa, né, essa metodologia aí. Então essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino, ou seja, se a Bíblia foi escrita por Deus, de Gênesis a Apocalipse, então o autor é o mesmo, a Bíblia não vai se contradizer. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então não é só usar esse método, tá? Tem todo um conjunto de regras para fazer uma boa interpretação. Daí a necessidade de nós estudarmos mais e procurar mais compreender sobre isso. Então na descrição do vídeo vai ter um conteúdo extra aí sobre interpretação bíblica. Tópico 3. Princípios de interpretação bíblica, né? 3.2, né? Só corrigindo aqui, tópico 3.2. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizam que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Então, assim, a gente vai ler o texto bíblico e interpretar aquela passagem de maneira literal. O que é o literal? Quando eu falo assim, eu morri de rir, falando que eu tô uma piada, eu morri de rir. Eu não estou falando de algo literal, estou falando de algo figurado. Eu não morri literalmente. Agora falar assim, uma pessoa ali, sei lá, o carro bateu nela, ela morreu. Então, tipo, estou sendo literal, entende? Morreu mesmo, a pessoa perdeu a vida. Então, eu estou usando a palavra morrer para falar de algo que, né, que a pessoa perdeu a vida, é literal. Agora, se eu falo que eu morri de rir, não é literal. Eu estou falando o quê? Algo figurado. Então, o texto bíblico, a gente tem que procurar o significado literal. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com expressões de uso simbólico alegórico. Vamos lá. Isso aqui é bem... Assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é bem sensível, né? É uma coisa que gera muitas polêmicas por aí. Não somente esse texto de Mateus 26, mas outros textos. Cristo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas figurado. Vamos lá. A palavra corpo não é o corpo exato de Jesus. Então é o quê? O sentido figurado. Mas o ato de praticar, da igreja realizar a Santa Ceia é literal. Tá? Então tomai e comei, isso é o meu corpo. O ato em si é literal. A igreja tem que, de fato, fazer o quê? A Santa Ceia, seja uma igreja faz uma vez por mês, outras fazem 2 vezes por mês, enfim. A Santa Ceia é algo literal, mas aqui a palavra corpo usada no sentido figurado, no sentido mais simbólico. Tá? Não é o corpo exatamente de Jesus ali. Inclusive, os cristãos foram acusados de canibalismo no começo, na igreja primitiva, por causa disso aqui. Mas, enfim, então a gente tem muitas passagens que elas vão fazer o uso de símbolos, principalmente Apocalipse. A gente tem muito símbolo em Apocalipse. Então a gente tem que saber interpretar corretamente esses símbolos. A gente tem nos ensinos de Jesus também muitos símbolos. A gente tem a cerimônia do lava-pés dos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Alguns entendem que aquilo ali era algo que deveria se repetir, tá? Que tem que acontecer do jeito que Jesus fez, né? Literal. Outros vão falar, não, isso Jesus está usando o quê? Um artifício, né, para mostrar uma lição de humildade. Então, a questão, né, de você entender se algo é literal ou figurado é bem complexo, tá? Não é tão simples assim, não. É muitas vezes polêmico. Outro princípio refere-se ao contexto, isso é analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Então, quando a gente fala de contexto, a gente pode falar do contexto histórico, cultural, religioso, mas a gente pode falar do contexto literário, ou seja, o texto bíblico em si. Nós temos um texto em mãos, tá? Temos um texto ali. Esse texto que nós temos em mãos, ele está dentro de um contexto maior. Um versículo está dentro de um parágrafo, que está dentro de um capítulo, que está dentro de um livro, que está dentro da Bíblia como um todo. Tá? Diz a máxima que o texto, fora do contexto, é pretexto. Então muita gente pega um texto fora de contexto e tenta inventar um monte de doutrina que não tem relação nenhuma com a Bíblia. Desse modo, observando esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou hipóteses particulares.
Então, isso aqui também nem todo mundo vai concordar, mas sempre que a gente fala de criar alguma doutrina, a gente tem que ter mais de um texto para dar suporte a essa doutrina. Mas não é só um texto especificamente. Não significa que passagens que só são citadas uma vez na Bíblia não sejam verdadeiras. Por exemplo, a Torre de Babel. A Torre de Babel só fala uma vez, não tem outra referência à Torre de Babel na Bíblia. Mas não significa que ela não aconteceu. A gente acredita que de fato que ela aconteceu. Enfim, quando a gente vai para o milênio, né, a passagem que a gente tem explicitamente muito clara sobre o milênio é só uma, em Apocalipse 20. Mas não significa que o milênio não seja literal. Então tem toda uma polêmica em torno do milênio, a gente sabe disso. Aí, né, dependendo da visão escatológica, o intérprete vai encontrar várias referências no Antigo Testamento falando do milênio. Mas isso aí também é só dar um exemplo de textos que fala só uma vez e a gente acaba depois tendo que fazer uma interpretação mais completa do texto para tentar entender por completo. Tópico 3.3. Os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. Ou seja, nós vamos entender que o texto bíblico é a palavra de Deus inspirada. Então, assim sendo, o intérprete não pode criar outro cano dentro do cano bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. No caso, isso aqui muita gente tem feito, né, considerando que nem todos os livros são inspirados, ou os livros não são inspirados, então eu posso escolher aqueles que eu mais gosto, né, para criar uma doutrina específica. Enfim, tem de tudo por aí, tá? Tem de tudo. Então não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das escrituras sagradas. Então essa questão da leitura desconsiderando o autor, isso acontece muito. Tem muitas pessoas hoje que seguem um método de interpretação em que o autor não é importante. Eu dou o significado para o texto, do jeito que eu quero. Aí você lê, você dá o significado para o texto do jeito que você quer. Então isso a gente chama até de morte do autor, onde o leitor tem toda a autoridade sobre o texto. Isso é muito perigoso. No texto bíblico isso é muito perigoso. A gente tem sim que levar em consideração o autor, o contexto do autor, para que o texto tenha algum valor. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, o comportamento correto do cristão, né, ao ouvir uma doutrina, voltando aqui só para falar da questão da experiência, né, que ele fala assim, ratificamos que a experiência deve ser submetida ao crivo das Escrituras, a gente vê que os cristãos de Bereia, eles, no caso, né, foram mais nobres, não os cristãos, vamos colocar aqui os judeus. Eu até gosto de falar dessa passagem, porque muita gente critica os crentes de Bereia, comparando com os crentes de Tessalônica. Não é bem assim, né? No caso, esse aqui foi assim que Paulo chegou na cidade. Então, os judeus, ao ouvir pela primeira vez o evangelho, né, em Tessalônica, Paulo sofreu resistência, mas em Bereia já foi diferente. Os judeus, eles compararam o que Paulo estava falando com o que o Antigo Testamento dizia, para ver se realmente era daquele jeito. Tá? E realmente, será que o Messias já veio? Então era isso que eles estavam fazendo. Então aqui, no caso, analisando a pregação de Paulo com o que eles conheciam nas Escrituras. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, se nós recebemos o Espírito que vem de Deus, esse Espírito de Deus vai nos iluminar para entendermos corretamente as Escrituras. Bem, eu sei que a aula já se prolongou bastante, e eu sei também que é um tema complexo, que não dá para passar tudo numa aula. Peço perdão aos irmãos que gostam de uma aula mais curta, então eu tive que realmente demorei um pouco mais do que as outras, mas é porque realmente o tema exige isso. E você que quer aprender mais desse tema tem que correr atrás, tem que
ir atrás de cursos, você tem que ler livros e colocar em prática. Tá? Tem que colocar em prática, tem que fazer acontecer, tem que escrever um sermão, escrever uma exegese, pregar, ensinar, estar ativo para que você possa de fato aprender esse assunto. A conclusão diz assim: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Então, métodos de interpretação são importantes, devem ser usados, mas eles não são inspirados. São criações humanas que estão sujeitas a falhas. Então, a gente tem que ter humildade ao fazer uma interpretação do texto bíblico, né, não achando que essa interpretação é a melhor de todas, é inspirada e tudo mais. Não, comparar com outras interpretações e procurar entender de fato o que a palavra de Deus diz e colocar em prática. O objetivo da palavra de Deus não é gerar debate, não é gerar confusão, não é gerar briga, mas gerar vida transformada, tá? Para que nós possamos viver melhor nesse mundo decaído, né, que, graças a Deus, a nossa passagem aqui é rápida, né? É rápida, comparando com a eternidade que nós temos para viver com Deus. Amém? Chegamos aqui no final da aula e você que é professor da EBD vai usar o slide, tem aqui as perguntas, caso você vai passar aí para os seus alunos. Reforçando que dentro do site do EBD em Foco tem tudo para você ministrar uma aula de excelência, então acesse lá, né, os slides em PowerPoint, aula em PDF, áudio, né, cursos diversos, em conteúdo extra que a gente tem, né, sobre vários temas. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.